neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. A mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, mensagem de número 66, cujo título é Boa Vontade. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez, nos aproximando sempre dessa nossa conexão com o nosso Pai Maior. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, coordenadora dos trabalhos da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, de Araçu, Goiás, rogando a presença amorosa e misericordiosa de Nossa Mãe Maria Santíssima conosco. Que estejamos todos em paz e que possamos receber a intuição da espiritualidade maior. Que assim seja. Então, boa noite novamente, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos essa noite. Bem, como nós sabemos, nós estamos no mês de setembro, né? O mês que tem início a primavera, o florir. E é um mês que se fala muito da vida, da valorização à vida, do sentido da vida, especialmente por conta do Setembro Amarelo e da prevenção ao suicídio. Nesses dias nós temos ouvido muitas palestras, informações, considerações e também paralelos, né, com o que nós estamos vivenciando neste momento. E evidentemente a pandemia trouxe para todo o planeta muitos momentos difíceis. Doenças, pessoas em estado muito grave, a fome também aumentou para milhares de pessoas carentes, a morte de milhares de pessoas. E mesmo nós tendo já internalizado esse conceito de reencarnação, de vida eterna, de que a vida terrena é apenas um trechinho da nossa grande vida, o desencarne de alguém, especialmente alguém próximo e familiar, mexe com todos nós, né? Ainda mais quando nós já estamos muito sensibilizados com a partida abrupta de milhares de pessoas por todo o planeta. E durante essa pandemia nós estamos num luto constante.
o luto do trabalho que não é mais o mesmo, das relações que não são mais as mesmas ou não acontecem mais das mesmas formas, das nossas crianças e adolescentes em casa, apesar de assistirem aula, não vão à escola, não estão com seus grupos, o luto de quem vive sozinho e se sente ainda mais sozinho, ou daquele que vive com uma casa mais cheia e que não consegue nem um tempinho para silenciar e se sentir sozinho e se aquietar. O luto por todos aqueles que se foram. O luto por aquele familiar que já não está conosco fisicamente falando. Então são muitos lutos e todos esses lutos precisam ser sentidos, vividos, né? E olha aí de novo a palavra viver, né? Mais uma vez ela aparecendo. Muitas pessoas tiveram a sua saúde mental agravada nesse distanciamento social que a gente está vivendo agora. Muitas coisas vieram à tona, são muitas sensações, emoções, sentimentos e pensamentos, né? Mas também existem coisas boas. Familiares se aproximaram, descobriram gostos em comum, pessoas descobriram dons que não sabiam que possuíam. Né? Temos notícias de pessoas com depressão que, por se sentirem em distanciamento social praticamente a vida toda por conta da doença, passaram a instruir outras pessoas e, se sentindo úteis, estão passando melhor por toda essa situação que a gente vive. Há também as pessoas que vivem no automático, né? Deixam tudo correr, passar sem sentir, passando superficialmente como se estivessem dormentes. Algumas pessoas brincam que só despertarão em 2021. E aí vem uma indagação. O que é viver? Né? E aí, conforme a gente foi aqui conversando, não basta estar encarnado num corpo físico. Viver compreende outras questões. É mais que isso, né? Além do corpo físico vivo, viver num sentido amplo é experienciar, é vivificar, vai além das sensações. Porque para viver, não basta a gente sentir frio, calor, ouvir, falar, é preciso se emocionar, né? E é preciso mais, é preciso sentir, é preciso pensar. A emoção, ela é muito rápida, né? É preciso que a gente sinta, porque ela é no instante do acontecimento. Ela é rápida. Ela é rápida, mas ela é forte. É a raiva, a paixão. E aí, como a emoção é muito rápida, a gente precisa sentir. E o sentimento vem da emoção. E depois ele mesmo pode gerar outras emoções e mais sentimentos. Então, o sentimento ele é um estado de ânimo afetivo que se prolonga no tempo. Então, se nos acontece uma coisa boa, a gente passa o dia todo respirando profundo, sentindo gratidão, sentindo uma certa leveza. E ao contrário, quando algo ruim acontece, a gente passa nervoso, chateado ou desanimado, né? Por um período. Isso se estende. E para estar vivo, a gente precisa pensar, né? Formar ideias. Alguns dizem que pensar é a capacidade de representar a realidade. Mas, em verdade, nós sabemos que o pensamento ele vai além, porque o pensamento cria. Ele é co-criador e constrói a realidade à nossa volta. E tem uma outra coisa. Para estarmos realmente vivos, é preciso a gente ter vontade. O real querer. E aí a gente vai aos poucos dando o tom da nossa conversa de hoje. Jung, o psiquiatra que desenvolveu a psicologia analítica, ele diz que nós precisamos ser 50% interno, individual, e 50% externo, coletivo. Se a gente vive só no externo, colocamos em prática a superficialidade, o automático. Mas se a gente vive também na base das sensações, né, vivendo só na base das sensações, não há vida, né? É só aquilo bem superficial, sem sentimento, sem emoção.
Se a gente fica só no interno, sem relação, não há troca. Cadê aquela lei da sociedade que é uma lei natural, né? Então os sentimentos e as emoções não vão ocorrer profundamente, verdadeiramente. Joana de Ângeles nos diz que a mais perfeita harmonia para a saúde integral, completa do ser, não vai ocorrer enquanto a gente estiver encarnado. Embora a busca pelo equilíbrio, embora a busca para a educação e o desenvolvimento dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ela deve nos movimentar, deve ser o nosso guia nessa existência, uma constante em nós, né? Essa harmonia perfeita não acontecerá agora. E o pensamento, tanto para Joana de Ângeles, como para André Luiz, como para Emmanuel, enfim, toda a literatura espírita e também na literatura fora, né, na literatura psicológica e filosófica, o pensamento tem um grande poder de construção. Mesmo que nós não consigamos enxergar com os nossos olhos físicos, isso não significa que ele não tem esse poder. Porque, de fato, o pensamento é o criador da saúde que nós buscamos, né? Da paz que nós almejamos, ou da doença, que muitas vezes nos é interessante. Inconscientemente, ela é, sim, interessante para nós. Então, com o pensamento, com esse poder criador, nós podemos nos enclausurar em sofrimento, como nós podemos também nos libertar em paz e harmonia. Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que o pensamento cria a vida que procuramos, até que um dia nós nos identificaremos com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai, Divino Criador. Ou seja, tudo vem do pensamento. Nós somos criados através do pensamento do Verbo de Deus. André Luiz nos esclarece que nós somos os co-criadores de planos menores, né? Somos nós encarnados que criamos toda essa realidade que nos cerca. Basta a gente olhar para a sociedade que a gente vive, as cidades, os veículos, o desenvolvimento tecnológico e científico. Nós somos co-criadores. E há também, segundo André Luiz, e a gente percebe isso, os co-criadores de planos maiores, como Jesus, que coordenou a construção do nosso planeta Terra. E aí, continuando com André Luiz, ele diz o seguinte, que o pensamento gera matéria, à medida que ele consegue, o pensamento, né, consegue manipular a energia cósmica universal que está aí ao nosso alcance, né? Quando ele fala que o pensamento gera matéria, é uma matéria não como a matéria que nós identificamos no nosso planeta, que a gente pode pegar, né? Ela não é perceptível a todo encarnado, mas porque nós não conseguimos ver, não significa que não exista. E é através dessa possibilidade do pensamento construir realidades que é possível, por exemplo, a obsessão de um encarnado para outro encarnado. Porque é como se o pensamento existisse por si só, a partir de um certo ponto. É como se ele tivesse vida própria depois que ele saiu da gente. E aí os médiuns ostensivos conseguem perceber a casa mental de alguém. Chico Xavier percebia isso, né? Ele fazia isso muito bem. Então, sempre que alguém se aproximava do Chico, ele conseguia perceber, ler, né? Ver a casa mental de alguém, né? Então vejam, meus irmãos, o nosso papel na criação da realidade que a gente vive, né? É muito sério quando a gente passa a perguntar em qual mundo a gente quer habitar, qual vida que a gente quer ter, porque o nosso pensamento sim cria a nossa realidade. Existem sim acontecimentos que independem de nós, que dependem do livre-arbítrio do outro, da escolha do outro, mas nós escolhemos como agir diante do que nos acontece. Nós escolhemos sentir. Vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar? É muito importante a gente ter isso na nossa consciência. E é exatamente por isso que, como a gente conversou semana passada,
quando um indivíduo tira a sua própria vida por desespero e acha que vai acabar com a dor, quando ele se depara com a continuidade da vida no plano espiritual, por muitas vezes ele fica uma situação pior, porque ele cria a sua realidade ali na erraticidade, passando a pensar, né, e criando uma dor ainda maior, né? Ele pensa que ele não consegue se separar da dor, e aí realmente ela não se separa dele, né? Eles não se separam. A culpa faz com que ele visualize um lugar ruim, né? Como se fosse um merecimento, como se ele precisasse daquele sofrimento. E tudo à sua volta vai sendo projetado e criado conforme os seus pensamentos. Então, se nós podemos contar com essa força criadora do pensamento, por que não utilizá-la de uma forma favorável ao nosso crescimento e à nossa evolução? O que impede a gente de pensar positivamente para criar uma nova realidade, uma realidade que aos poucos nós vamos nos livrando dos nossos vícios, dos nossos medos, da nossa culpa, do sofrimento, ressignificando a dor? A dor existe, ela está aqui, sim, para ser vivida, né? Mas não para nos destruir, porque às vezes, muitas vezes, somente a dor é capaz de nos tirar daquela situação dormente em que deixamos a vida passar, né? Então, quando a dor aparece, ela vai aos poucos nos retornando aos trilhos, né? Ao bom caminho, desde que a gente tenha olhos para ver, né? Então, se nós estamos atentos, experienciando, a dor não é necessária. Acontece algo que foge ao nosso controle, algo que a gente não quer que aconteça, que a gente não queria que acontecesse, vem a sensação física, vem a emoção. Mas se eu me educo, eu consigo direcionar o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade, e eu escolho não sofrer. Compreendem? É claro que isso exige uma disciplina, um comprometimento com a evolução e especialmente com o bom viver, né? E não vai acontecer do dia para a noite. Joana diz que se o pensamento cria, o sentimento, que é aquele que me diz se eu gosto ou não de alguma coisa, se eu concordo ou não com aquilo, o sentimento então dá a tonalidade para a criação. Então nós temos pessoas mais ligadas aos sentimentos, pessoas mais ligadas ao pensamento. E nós precisamos educar e desenvolver os nossos sentimentos para perceber o que a gente está sentindo. E depois que a gente percebe o que está sentindo, a gente consegue perceber como que a gente pode direcionar, educar e desenvolver esse sentimento. Quanto menos desenvolvidos são os nossos sentimentos, mais nós vivemos no campo das sensações. E aí nós nos fixamos a elas. E essas sensações, quando a gente se fixa a elas, está presente aí na compulsão pela comida, nos vícios, nas drogas, né? Ou nós nos viciamos em emoções, em adrenalina, por exemplo, né? Em correr perigo. Então, superando a viciação das emoções e das sensações, nós vamos então desenvolvendo os nossos sentimentos. É isso que Joana de Ângeles traz para nós. Então, nós temos duas forças conjugadas para essa cocriação da nossa realidade: os pensamentos e os sentimentos, sendo que os pensamentos nos levam para a vida intelectual e o sentimento para a vida moral. Duas asas que nós precisamos desenvolver para completo equilíbrio. Então, quanto mais a gente educa os nossos sentimentos, nós vamos superando as dores e nos libertando, criando através dos pensamentos realidades agradáveis e harmônicas. É claro que o nosso mundo mental foge, né? Ainda a gente não consegue controlar. A gente senta para fazer um estudo, para fazer uma prece, e aí o que acontece, né? A gente começa a pensar no trabalho, naquilo que não foi feito, aquilo que precisa ser feito urgente, nas contas para pagar. E aí
foge. O que a gente faz diante desse movimento? Quando a gente percebe os pensamentos vindo, a gente volta para aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, a gente deixa passar os sentimentos do mesmo jeito que eles chegam, eles vão. E aí a gente vai disciplinando e educando e a gente volta a focar. O trabalho é lento, né? É de perseverança, é mudança de hábitos, de velhos costumes enraizados, né? É com calma e com perseverança. Nós não podemos deixar ainda de falar da vontade, que segundo Joana de Ângeles dá a direção. A persistência é exatamente o esforço de direcionar a nossa vontade. Então a gente precisa ser persistente. E para conseguirmos educar, desenvolver e direcionar, nós precisamos da autoanálise, do autoconhecimento. É claro que nós não podemos dispensar todos os auxílios disponíveis aí pra gente. Os amigos, a família, a casa espírita, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta. Mas a autoanálise, ela é fundamental. O olhar para nós mesmos, para além das sensações e das emoções. É um mergulho em nós mesmos. E é claro que nesse mergulho, no nosso interior, nós vamos encontrar sombras. E é normal. Quem de nós aqui não temos sombras? A diferença é escolhermos fazer contato com essa sombra, olhar para ela com olhos de amor, saber da sua existência, né? Reconhecer a existência da sombra é um passo. Reconhecer que em algum momento da nossa vida real, numa outra experiência terrena, provavelmente foi essa sombra que nos possibilitou uma sobrevivência. Outro passo. Compreender essa sombra, outro passo. Conviver com ela, sabendo que ela vai reaparecer, outros passos, né? Saber identificar quando ela me aparece, mais um passo. E aí a gente vai direcionando. A vontade, então, é que nos vai dar suporte para a gente suportar, né, tudo o que nós encontrarmos nessa caminhada. Segundo Emmanuel, a vontade é um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, meus irmãos, nós encerramos por hoje, lembrando que essa experiência terrena, atual, neste momento de pandemia, é uma dádiva. E se cumprida, ela é mais um degrau a caminho do Pai, da nossa conexão com o divino. E por isso, ela merece ser vivida, ela merece ser experienciada, cada pedacinho. Fica aqui um convite para a educação e o desenvolvimento do nosso ser, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa persistência. Lembrando que nós sempre temos a escolha de mudar a sintonia e buscarmos e andarmos em direção à paz e à harmonia. Que nós possamos, então, que nós aceitemos o chamado da vida. Que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós convidamos a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos físicos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Que nós possamos, neste momento, rogar pelo acolhimento da nossa irmã, mãe da nossa irmã Norma Lilian, para que ela esteja amparada pela espiritualidade amiga. Rogamos também, Senhor, que derrame toda a sua luz, sua misericórdia amorosa sobre todos os familiares, para que eles se sintam acolhidos neste momento de dor por conta da separação momentânea. Rogamos a espiritualidade amiga, coordenadora dos trabalhos da nossa casa, que possa visitar o lar de cada um de nós neste momento,
harmonizando, higienizando cada cantinho, promovendo a fluidificação da nossa água, colocando nela o remedinho necessário para cada um de nós. Nós rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que cubra todo o nosso planeta neste momento com teu manto sagrado, amoroso, derramando flores sobre todas as famílias que sofrem neste momento. Agradecemos sempre a presença do nosso amigo anjo guardião conosco, que está sempre disposto a nos auxiliar, nos intuindo sobre o caminho correto a ser seguido. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que possamos ter uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz e de muito trabalho e aprendizado. Que assim seja.